Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vides acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, pelos séculos sem fim. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos iniciando hoje o último mês do ano de 2023. São os últimos dias que nós vamos viver desse ano, que já está passando. O calendário civil nos coloca muito nessa experiência do início, do meio e do fim. Da mesma forma, o calendário litúrgico. Amanhã nós terminamos o ano litúrgico da igreja. Nós começamos um novo ano no domingo, com o primeiro domingo do Advento. Começamos o ano B. Então, também o ritmo litúrgico nos coloca dentro desse contexto do fim, do começo de um novo tempo. E nós precisamos estar muito atentos a essa realidade, porque esse acampamento, de uma maneira muito específica, ele quer tratar exatamente dessas realidades finais. Eu sempre gosto de afirmar, eu estava celebrando para a comunidade Canção Nova na quinta, ontem, e eu dizia para eles exatamente isso na hora da homilia, porque eu tratava também desse assunto dos fins dos tempos, e eu dizia para eles que a congregação para o clero, que cuida da vida sacerdotal, eles fizeram um exame de consciência para os padres, quando nós vamos confessar. Não é? Porque existem realidades na nossa vida, próprias da vida sacerdotal, que precisam ser vistas no nosso exame de consciência, diferente da vida de um leigo, de um casado, de alguém que está aí na sociedade. E uma das perguntas que é feita no exame de consciência é: você tem falado como sacerdote sobre os novíssimos? O que são os novíssimos? As realidades finais, não é? Céu, inferno, purgatório, a segunda vinda de nosso Senhor. É uma pergunta que é feita exatamente para responsabilizar os sacerdotes de falar dessas realidades finais, ditas finais. Hoje na liturgia nós vamos perceber no que Daniel tem como visão, a visão do juízo de Deus. Nós vamos perceber dentro da visão de Daniel que nós vamos ser remetidos ao juízo das nações. Os reinos representados aqui pelos animais. Nós ouvimos o texto, não é? E vamos perceber aqui em cada um desses animais que Daniel vê a simbologia, o símbolo, né? Numa linguagem profética, o símbolo de reinos que já existiram na face da terra. Da visão, o mar simboliza o mundo dos gentios, que faz oposição à Terra Santa e que faz agora, no tempo atual, oposição à igreja, aos fiéis, não é? Aquilo que é a revolta contra Deus e contra o Cristo, que nós temos assistido e que em muitos tempos da história isso também existiu. No entanto, que a igreja dos primeiros séculos é a igreja dos mártires.
muitos derramaram o sangue. Exatamente porque em cada época houveram perseguições, situações difíceis. Esses dias eu saí para jantar com um filho espiritual que estava fazendo um curso em Brasília. Ele é militar, agora ele é capitão do Exército, está subindo as patentes aí. E a gente estava conversando sobre essas realidades. Ele falou assim, imagina, na época da peste negra, todo mundo achou que poderia ser os fins dos tempos. E isso é muito bom mesmo. Em cada momento que nós estamos vivendo, nós temos que tentar fazer uma leitura daquilo que a Bíblia nos orienta. Agora, se aqueles que lá viram a peste negra, outros momentos de guerra, de sofrimentos que a humanidade viveu, se eles se prepararam, o efeito foi muito positivo. Mas se eles ficaram distraídos, deixaram passar a graça, podem ter perdido essa graça de Deus. E é exatamente isso. Por que Jesus não marca o dia e a hora? Porque nós precisamos estar preparados todos os dias. Tem aí na sua carteira de identidade o dia que você vai morrer? Na minha não tem, não. Eu não sei se você tem passaporte. O meu passaporte expirou agora em outubro. Então eu já renovei o meu visto. O meu passaporte não, o meu visto para os Estados Unidos. Eu já renovei uns meses antes. Lá tem o dia que vai expirar o visto, o dia que o passaporte vai vencer. Mas nós não temos inscrito o dia que o nosso passaporte vai vencer aqui nessa terra, porque nós somos estrangeiros. Nós estamos de passagem aqui, nós não somos daqui desse mundo. Mas vamos seguir aqui. O leão com asas de águia demonstra a força e a agilidade que se vê nele o império caldeu. Então João está tendo uma visão Daniel está tendo uma visão de algo muito concreto. O urso se compara ao reino dos medos e dos persas. E as 3 costelas que ele tem na sua boca é a Babilônia, a Lídia e o Egito, que foram conquistados por esse reino. Então João está tendo uma visão... João é lá no Apocalipse. Daniel está tendo uma visão dessa realidade. Então, o reino persa conquistou os medos e os persas, a Babilônia, a Lídia e o Egito. O leopardo é o império de Alexandre o Grande. As 4 asas simbolizam a agilidade das conquistas que Alexandre o Grande teve no seu desejo de conquistar o mundo, não é? As 4 cabeças, a divisão dos 4 reinos, sírio, egípcio, da Ásia Menor e da Macedônia. Então são coisas muito concretas que nós precisamos perceber. Agora, a realidade do 4º animal, daquele que é o último, não se diz o nome, a aparência, não é? Mas nós vamos perceber que representa o Império Romano. O Império Romano. Os 10 chifres simbolizam os 10 reinos em que se dividiu o Império Romano. Se a gente fosse comparar com Apocalipse 13 e 17, nós veríamos exatamente João trazendo também uma visão das bestas. As bestas que vão vir e vão se manifestar combatendo, né, os filhos de Deus. Elas estão vinculadas, esses reinos aqui, aquilo que se apresenta ali nas bestas do Apocalipse. Porém, nós vemos no versículo 8, se você tem aí a leitura, no versículo 8 vai dizer assim: eu observava esses chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno havia uns olhos, como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, uns anciãos, o ancião de muitos dias, aí tomou o seu lugar, e aí ele vai relatando. Mas veja só, esse pequeno chifre, alguns padres da igreja, como Santo Irineu e São Jerônimo, e depois alguns intérpretes da Escritura Sagrada, Teodoreto, Lactâncio, Maldonado, Cornélio Alápide, Calmé, eles veem com razão a figura do anticristo nesse pequeno chifre que aparece nessa 4ª fera que Daniel tem como visão. Tipificado em Antíoco Epífanes. 4º, nós acabamos de ouvir o livro dos Macabeus, a resistência
dos macabeus, a fortaleza dos macabeus em resistir um sistema iníquo que queria obrigá-los ao paganismo, obrigá-los à infidelidade a Deus, obrigá-los a adorar os ídolos, obrigá-los a abandonar as leis, obrigá-los a rasgar a Bíblia e queimá-la em público, porque quem assim não fizesse tinha que ser morto. Então, Antíoco Epífanes Antíoco IV, ele é a prefiguração do anticristo. E nessa visão de Daniel está ali presente esse chifre pequeno. Como eu disse, eu citei os autores porque eles são importantes. Eles dão substância à interpretação bíblica. Cornélio Lápide, meu Deus, é um grande intérprete da Bíblia. Santo Irineu, não temos o que dizer. São Jerônimo. Então eles veem nesse texto, nesse pequeno chifre, essa realidade. E a gente pode ver lá no Apocalipse 13, eu não vou pegar, nós vemos essas duas bestas que o Apocalipse apresenta, mostrando exatamente que existe um poder político e um poder religioso. E isso precisa ficar muito presente na nossa reflexão. Influenciados pelo dragão, é o que está escrito lá no Apocalipse, para destilar o seu ódio contra a igreja e os fiéis, para perseguir a igreja e os fiéis. Veja só, naquele primeiro momento, quando João, agora é João, no Apocalipse 13, ele tem a visão, naquele exato momento, ele está falando em visão profética para um povo que sofria a perseguição do Império Romano, daquela quarta fera vista por Daniel. O Império Romano. Então, um poder político exacerbado que queria suplantar, tirar Deus. Mas também representa todo governo, todo Estado que se opõe a Deus e persegue a igreja ao longo da história. Então, a leitura apocalíptica, ela pode revelar o passado, mas também o futuro. Amém? Então, aquilo que antes aconteceu, como o fato de Antíoco Epífanes, Antíoco IV, lá na época dos Macabeus, também remete ao futuro, aquilo que se diz do anticristo. E o anticristo é uma revelação bíblica, 2 Tessalonicenses capítulo 2. É só a gente ler lá. Depois o número 675 e 676 do Catecismo da Igreja Católica vai falar dessa figura do anticristo, que se manifestará antes da vinda gloriosa do Senhor, numa perseguição. Por que ele é pequeno? Porque o simbolismo diz que é um tempo curto. Vamos lembrar o que Jesus vai dizer no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24? Se os tempos não fossem abreviados, até os eleitos poderiam se perder. Tamanha batalha, tamanha luta nos dias finais, se os tempos não fossem abreviados. Depois, a segunda besta lá do Apocalipse é um poder religioso, uma autoridade religiosa. A gente, se você quiser uma bibliografia segura para você ler sobre essas realidades, sobre o que nós vamos falar sobre esse poder global e universal, até mesmo do anticristo, tem um livro do Monsenhor Juan Sanaúja, chamado Poder Global e Religião Universal. Então, o Padre Jonas, desde 1992, e bem antes de 1992, já pregava de uma imposição, de uma impostura religiosa, de uma religião universal estabelecida para se opor àquilo que é o cristianismo, a moral judaico-cristã. Então, a segunda besta é um poder religioso, a autoridade religiosa, em primeiro lugar, disseminando um culto pagão, e a gente olha lá no tempo de João, né? Quando ele tem a visão, o paganismo greco-romano, que induzia os cristãos a oferecer sacrifícios aos demônios, por isso tantos mártires. E aí eu faço um parênteses, não vou ficar fazendo digressões não, senão a gente não vai chegar na conclusão da homilia. Mas um parênteses, Fulton Sheen vai dizer assim: quem é um bom católico? Ele se pergunta. O bom católico é aquele que se preocupa com a salvação da sua alma. Amém? Vamos repetir, quem é o bom católico? Aquele que se preocupa com a salvação da sua alma. Será que nós temos nos preocupado com a salvação da nossa alma ou a gente está vivendo aí de qualquer maneira?
O bom católico é aquele que se preocupa com a salvação da sua alma. E por que esses bons católicos, quando o Império Romano queria impor uma religião universal, um culto ao paganismo greco-romano, aos ídolos, os cristãos resistiam? Porque eles não estavam preocupados com o corpo, eles não estavam preocupados com essa vida, eles estavam preocupados com a salvação da sua alma. Então eles resistiam. Por que os macabeus resistiram? Judas, Macabeu, Matatias, aquela mãe dos 7 filhos que incita os filhos a não negarem a Deus, todos eles vão morrendo até que ela também morre mártir. Por quê? Ela dizia para eles: o que está nos esperando é melhor do que qualquer coisa que tem aqui. Então vale passar por esse sofrimento, por esse padecimento. Se nós entendermos que nós devemos cuidar da salvação da nossa alma, principalmente nesse acampamento, nós já vamos estar no lucro, amém? Então, os cristãos eram obrigados pelo império, sob a pena de morte, se não fizessem, oferecer sacrifícios aos demônios, aos ídolos. Agora, isso pode designar as falsas doutrinas que pretendem levar os homens à idolatria. Isso pode simbolizar para nós hoje todo um sistema que está sendo organizado para rejeitar o que Jesus ensinou, o que a igreja ensina, aquilo que nós recebemos como herança da nossa fé. Todo um sistema neopagão, o neopaganismo, nós já estamos, sociologicamente falando, já se diz que nós somos de uma era pós-cristã. É uma era pós-cristã que estabelece uma realidade de um neopaganismo, de uma nova forma de paganismo. Inclusive, Bento XVI tem 3 livros lançados aqui no Brasil que fala da era neopagã, lançado pela editora Eclésia. 3 livros onde Bento XVI vai refletir sobre essa era neopagã que nós estamos sob a égide dela. Então, significa toda filosofia, toda religião que se opõe à verdadeira revelação divina e que queira destruir tudo aquilo que é sagrado. O diabo, meus irmãos, ele se utiliza de instrumentos sociopolíticos e culturais para que ele imponha a guerra contra os filhos da mulher, os filhos da igreja. Então ele usa da cultura, da educação, ele usa dos sistemas poderosos de comunicação. Ontem eu falava no aprofundamento aqui para os pais sobre a educação dos filhos. Se os pais não entenderem que eles devem educar os filhos para o céu, que os seus filhos têm uma alma eterna, que eles têm que ser presença, que eles têm que conhecer a fé católica para ensinar as virtudes para os seus filhos, basta que eles comecem a assistir filmes da Netflix, que eles comecem a observar os outdoors que estão espalhados por aí e leiam qualquer comentário de uma novela aqui do Brasil para eles se tornarem promíscuos em pouco tempo. Agora, se eu ensino a virtude da temperança, a virtude da castidade, se eu falo para eles dentro de casa que eles são cidadãos do céu, se eu não fico somente dependendo da catequese, mas eu assumo a minha responsabilidade de formar o meu filho na fé católica, eu corro um sério risco de perdê-lo, se bobear. Então a gente precisa começar a levar a sério as coisas, porque parece que só uma intervenção grandiosa do Senhor Deus, e aí eu vou falar sobre isso no domingo, sobre um segundo Pentecostes, sobre o avivamento que a gente prega aqui, só uma intervenção de Deus para mudar o rumo daquilo que nós estamos vendo degringolar. É só quem vive numa bolha que não percebe. Quem vive dentro de uma bolha acha que está tudo maravilhoso, mas quem consegue entender o que está fora dos muros acontecendo, a gente vai percebendo exatamente esse movimento. Então, quer usurpar tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é da religião verdadeira, da religião católica. E deixa eu dizer, essa linguagem que está sendo usada aí, que tudo é bom, é a linguagem do anticristo. Tudo é igual. Não precisa da gente escolher uma religião, porque todas são a mesma coisa. Isto é mentira. Existe uma religião verdadeira, de uma revelação divina trazida pelo Filho de Deus. Ponto final, amém. Existe. Ou você crê ou você não é católico. Isso é um saco de batata. Não é católico, não é em lugar nenhum.
Se você acha que essas doutrinas que cultuam reencarnação é a mesma coisa daquilo que é a encarnação do verbo e a ressurreição, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. São João Paulo II dizia assim, infelizmente, diz São João Paulo II no Divino, ou Domino et Vivificantem, né? Infelizmente, a resistência ao Espírito Santo encontra nas diversas épocas históricas, e especialmente na época moderna, a sua dimensão externa, concentrando-se como conteúdo da cultura e da civilização, como um sistema filosófico de ideologias, como um programa de ação e de formação de comportamentos humanos. São João Paulo II já denunciava isso, exatamente mostrando que existe um sistema ideológico para mudar a ação e a formação do comportamento do ser humano. E é exatamente isso que a gente vê. Se você for estudar a fundo todo o sistema de comunicação secular que está aí, se você for estudar a biografia de autores de novela, você vai ver que era tudo pensado. Vamos semear o divórcio, vamos semear isso, tudo, até chegar no tempo atual, no que nós estamos vendo desvelado diante dos nossos olhos. A propaganda é a alma do negócio. Então, o demônio ele tenta influenciar por um sistema religioso que se opõe a Deus, que se opõe à igreja, que se opõe aos valores morais judaicos cristãos, para que a gente desprovido da graça, os homens e as mulheres, que assumem toda essa mentalidade, fracassem e adorem o dragão. E adorem Satanás. Só para vocês entenderem, uma pesquisa saiu aí, no ano passado, não, nesse ano ainda, não lembro quando eu preguei que eu trouxe esse dado, se foi no... Não tenho muito preciso o dado, mas uma pesquisa saiu de que o satanismo cresceu no mundo 200%. Isso indica o quê? Que as pessoas estão exatamente entrando nas ideologias, entrando nesse sistema que foi preparado para que eles se enfraqueçam nos valores, se enfraqueçam nas virtudes, abandonem a oração, abandonem a vida com Deus e desprovidos da graça, consequentemente eles passam a adorar quem? O dragão, a besta, o Satanás. Então é um sistema montado para isso. E ao iniciar esse acampamento, Maranatá, vem Senhor Jesus, nós precisamos perceber que o Senhor nos chama a um passo concreto de conversão, a ser como os macabeus. Esse canto que nós vemos aqui de Daniel, não é? Dos jovens na fornalha, é exatamente o cântico daqueles que resistiram a um sistema, que permaneceram fiéis, que entenderam que a salvação da alma era mais importante do que a salvação do corpo, que não se prostraram diante do sistema, não se prostraram diante da imagem da besta, mas eles se posicionaram. Então, Deus quer de nós um posicionamento radical de vida. E o que é um posicionamento radical de vida? Uma vida de santidade, uma vida no Espírito. E como se vive uma vida de santidade? A partir de uma decisão por nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de uma adesão da sã doutrina da salvação, a partir de uma vivência da ortodoxia da fé, não é? Da opção de viver em estado de graça, uma decisão, eu não quero, não aceito o pecado, de rezar com constância, não é rezar de vez em quando, não, rezar todos os dias. Vale a pena citar o que dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Muitos experimentarão um sofrimento ainda maior no inferno, porque quando lá estiverem, perceberão que poderiam ter se salvado se tivessem rezado um pouquinho mais. E não rezaram. E não buscaram. Santo Afonso vai dizer exatamente isso. Viver essa constância da oração. Não é rezar só quando eu tenho vontade, não. É se colocar mesmo diante de Deus de uma maneira determinada, decidida. Ainda que eu esteja com problemas, ainda que a minha cabeça esteja voando, mas eu estou ali. Não nos alimentarmos do mundanismo e nem da mundaneidade. Isso é fundamental.
buscar o conhecimento bíblico, buscar o conhecimento da doutrina da igreja, o catecismo da igreja, estudar aquilo que é a verdade da nossa fé. Você sabe o que é uma missa? Você sabe o que é o sacramento da confissão? Você conhece os 10 mandamentos, os 12 artigos da fé católica, do credo apostólico? Você conhece as petições do Pai Nosso? O que é aquilo ali? Gente, são coisas básicas. Se você não souber, como é que você vai até mesmo ajudar outras pessoas nesse conhecimento daquilo que é a centralidade da nossa fé? Então, buscar o conhecimento da doutrina, lutar para vencer os vícios com as virtudes, contando com a graça de Deus. E aí, o principal, colocar no centro da nossa vida Deus. Amém? No lugar mais importante da nossa vida, amém? Diga: Senhor, eu quero que o Senhor esteja no lugar mais importante da minha vida, no centro, no lugar mais importante. Eu quero sair do centro. Eu quero tirar todas as outras coisas do centro. É o Senhor que estará no centro da minha vida, no lugar mais importante, mais alto. Diga comigo: eu quero amá-lo acima de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pode se aplaudir, porque Deus está ouvindo a sua oração. E a visão vai nos colocar diante do juízo de Deus. Deus que está no seu trono celestial. Não é? Esse antropomorfismo da palavra. Não é? Eu continuava olhando e via ali uns tronos e um ancião de muitos dias. Não é? Uma linguagem humana, um ancião para mostrar a eternidade de Deus. Um ancião de muitos dias vai mostrar que ele tinha os cabelos brancos. Ancião, eternidade. Não é? E aqui vai trazendo a realidade desse antropomorfismo, usando uma linguagem humana para nos mostrar algo eterno. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono era como chamas e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares e milhares, e milhões assistiam o trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Então nós estamos diante do processo judicial. Aqui Daniel está vendo o juízo das nações. O livro que simboliza que o Senhor conhece todas as coisas. Os atos humanos, os atos dos poderosos, está registrado no livro. O Senhor está consciente das ações dos homens, das minhas ações, bata no peito, das minhas ações. Então a gente vê aqui uma retrospectiva histórica. Por que João vê todos os animais nessa visão? Porque exatamente é uma retrospectiva histórica. Não há aqui uma sucessão temporal, ela é dispensada. Todos os reinos são vistos ao mesmo tempo. Os que se opuseram a Deus, os que perseguiram o povo de Israel, até o reinado do anticristo e dos seus súditos, para um julgamento dramático, onde Deus vai declarar a sentença para esse chifre blasfemo, pela sua violência, pela sua perseguição, pela sua agressividade contra os santos e contra a igreja do Senhor. A gente verá a severidade do julgamento divino no final dos tempos. Principalmente para com os maus. Bento XVI, na verdade o cardeal Ratzinger, ele vai dizer assim, numa catequese, na verdade numa conferência para os professores de religião e para os catequistas, ele vai apresentar 4 elementos que não podem faltar na nova evangelização, na pregação da nova evangelização. Primeiro elemento, a conversão. Segundo elemento, Jesus Cristo. Terceiro elemento, o reino de Deus. Quarto elemento, a vida eterna. Nós precisamos entender, vai dizer o cardeal Ratzinger, que o anúncio do reino é o anúncio do Deus presente, do Deus que conhece, do Deus que nos ouve e do Deus que entra na história para fazer justiça. E ele vai dizer que o anúncio do juízo é o anúncio da nossa responsabilidade. O homem não pode fazer ou deixar de fazer o que lhe apetece. Ele será julgado. Diga: eu serei julgado.
E Ratzinger vai dizer: o homem deve prestar contas. Esta certeza é válida tanto para os poderosos como para os simples. Onde ela é honrada, são delineados os limites de qualquer poder deste mundo. Deus faz justiça e só Ele pode fazer por último. Diga comigo: Deus faz justiça e só Ele pode fazer por último. Gente, os perseguidores serão punidos. Os zombadores, se não se converterem, serão punidos. Nós não podemos olhar para aqueles que zombam, para aqueles que viram as costas para Deus e que prosperam com inveja deles. O que está preparado para nós, nem olhos viram, ouvidos ouviram, ou coração algum percebeu. Mas para eles está o fogo eterno se eles não se converterem. Está percebendo que tem um si. Não vamos entrar nessa neura de uma misericórdia que perdoa tudo. A misericórdia perdoa quando o coração se arrepende, quando a vida muda. Misericórdia não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas é dizer: você vai ser julgado, então toma cuidado. Inclusive Ratzinger vai dizer: é um conteúdo central da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E nós devemos entender que é uma boa nova. Esse é o verdadeiro conteúdo do artigo sobre o juízo, sobre Deus. Há uma justiça. As injustiças do mundo não são a última palavra da história. Existe uma justiça. A bondade de Deus é infinita, mas nós não devemos reduzir essa bondade a uma pieguice afetada sem verdade. Tem gente que quer até a conversão de Satanás, que vai ter jeito. Tem gente que pensa assim. Pelo amor de Deus. A bondade de Deus tem o limite do juízo, da justiça. Inclusive, Bento XVI, numa encíclica, Spes Salvi, ele vai dizer assim: não é possível no reino de Deus sentar o assassino com aquele que foi assassinado na mesma mesa do banquete. Como é possível? Isso não é justiça. Se houver arrependimento, pode até aceitar, sentar-se. Mas se não houver, não vai sentar na mesma mesa do banquete do reino. Isso é uma ilusão que nós não podemos cair nela. Só acreditando no justo juízo de Deus é que nós teremos fome e sede de justiça. É que nós vamos abrir o nosso coração, a nossa vida à misericórdia divina. Aí nós vamos abrir a nossa vida à misericórdia divina, acreditando no juízo. Olha a beleza da misericórdia. Deus está estendendo a mão e está dizendo: meu filho, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas não peques mais. Aí está o simbolismo da misericórdia: não peques mais. Mas qual é a solução? No início do nosso acampamento, se nós vamos ser julgados, se as nações serão julgadas, qual é a solução? Antes, eu quero mostrar para você que a doutrina da igreja ela é muito clara, gente. Se você tem esse aqui, eu comprei lá em Portugal agora, que ele é mais fininho, dá para carregar. O nosso está muito grosso para carregar na bolsa. Esse aqui, o papel dele é mais fininho. Olha o que o número 1038 vai dizer do catecismo: a ressurreição de todos os mortos, justos e pecadores, há de preceder o juízo final. Será a hora em que todos que estão nos túmulos hão de ouvir a sua voz e sairão. Os que tiverem praticado bem, para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado mal, para uma ressurreição de condenação. Então Cristo virá na sua glória com todos os seus anjos. Olha a visão de Daniel, né? Todas as nações se reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. 1039. É perante Cristo, que é a verdade, que será definitivamente posta a descoberto a verdade da relação de cada homem com Deus. O juízo final revelará até as últimas consequências, o que cada um tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a vida terrena. O juízo final terá lugar quando acontecer a vinda gloriosa de Cristo. Só o Pai sabe o dia e a hora. Só Ele decide sobre a sua vinda. Pelo seu Filho Jesus Cristo, Ele pronunciará então a palavra definitiva sobre toda a história. Nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação.
e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a providência tudo terá conduzido para o seu fim último. A mensagem do juízo é um apelo à conversão. Diga para esse irmão que está aí do seu lado, a mensagem do juízo é um apelo à conversão. No início desse acampamento, qual é o remédio que nosso Senhor apresenta para nós? É o Evangelho. O remédio é o Evangelho de hoje. Ficar com aquilo que edifica. Ficar com aquilo que é eterno. O mundo é instável. E muitas vezes a gente quer se apoiar na instabilidade do mundo. Daquilo que é transitório, material, daquilo que não traz qualquer segurança ou prolongamento da nossa vida aqui nesse mundo, aqui nessa terra. E que pode até mesmo nos prejudicar amanhã, no futuro. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nós devemos nos apoiar então naquilo que não há de passar. Amém? A minha vida deve estar apoiada naquilo que não há de passar. Não nas ideologias, não no sistema do mundo, não naquilo que ensina nas TVs seculares, nos filmes, nas séries. A minha vida tem que estar ancorada e apoiada na palavra de Deus. É a palavra que é eterna que nos garantirá a salvação. A palavra do Senhor, os seus ensinamentos, a sã doutrina da igreja. Foi Jesus que disse: as portas do inferno não poderão vencê-la. É aqui. É onde deve estar a nossa segurança. É onde nós saberemos e teremos a certeza de que Deus vai nos guiando na direção da eternidade. Vai nos guiando para o céu, que não passa. Abandonemos aquilo que é fútil, aquilo que é passageiro, aquilo que é transitório. Se a gente começa a abandonar aquilo que é fútil, passageiro, transitório, vou só dar um exemplo. Por exemplo, eu não vou deixar de ir para a Santa Missa por causa de uma festinha, por causa de um jogo de futebol, se eu escolho o que é eterno. Agora, se eu escolho aquilo que é transitório, e olha que eu sou torcedor, vou no estádio, gosto, sou flamenguista, levamos 3 do Galo. Transitório, passageiro. Não sei quem vai ganhar esse campeonato, está muito embolado. Ainda dá tempo. Mas ano que vem é outro. Tudo é transitório. Mas Jesus está dizendo: o céu e a terra passarão. Essa realidade natural. As minhas palavras jamais passarão. Onde está ancorada a minha vida? Ao começar um acampamento, Maranatá, vem Senhor Jesus, eu preciso fazer um exame de consciência e me perguntar: a minha vida está ancorada no mundo, no mundanismo, na mundaneidade, naquilo que tem me roubado de Deus? Às vezes é até uma coisa lícita, não é nem uma realidade pecaminosa, eu não estou nem cometendo um pecado, mas eu estou apegado àquela realidade, aquilo ali me rouba de Deus. E aí sim, vai entrar uma malícia, vai vir um pecado venial, mas aonde está ancorado o meu coração? Nós nunca conseguiremos enxergar a luz de Deus se nós não apagarmos as luzes do mundo na nossa alma, nas nossas escolhas. Nós não enxergaremos, nós ficaremos com uma visão limitada. Eu não sei se você já foi na roça que não tem luz, dá para ver quase o universo inteiro, estou brincando aqui. Mas você vê coisas que você não vê na cidade, porque a luz da cidade, a luz da terra, impede a gente de ver a luz do céu. Então, por isso que Jesus está dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É onde deve estar a nossa segurança, é onde nós sabemos que estamos sendo encaminhados para a eternidade feliz do céu. É lá que deve estar a nossa meta, é no ensinamento dele, do que ele nos ensinou que nós devemos viver na nossa conduta, não aquilo que as ideologias, os modismos, as falsas doutrinas, o materialismo, o culto do prazer têm ensinado, mas aquilo que é eterno, aquilo que é eterno, aquilo que nos remete para a eternidade. Aí eu vou dizer para você: nós estaremos preparados. Nós respiraremos
essa vinda gloriosa do Senhor. Nós desejaremos. As pessoas que não querem falar sobre o assunto, pensar sobre o assunto, devem se rever. Será que vocês não estão apegados ao mundo? Será que vocês não estão apegados ao material? Não querem viver aqui para sempre, como as ideologias marxistas ensinam, um paraíso terrestre? Não, essa terra não é o paraíso é o céu, e é para lá que nós temos que direcionar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. É por isso que a gente é até capaz de sofrer, a gente é até capaz de entender o sofrimento, as provas, as dores, as perdas, as enfermidades, porque o meu lugar não é aqui. Eu sou só um mochileiro aqui. Aqui um dia vai passar. Por isso eu devo estar preparado todos os dias. Traz a sua mão sobre o seu coração. Respira fundo aí. E agradeça ao Senhor porque Ele está te chamando. Chamando a um passo maior de conversão. Deixa eu te dizer, nesse final de semana, se você quer permanecer, se você quer ouvir, se você quer escutar, você vai ouvir de coisas de muita radicalidade, de uma proposta de uma santidade radical, de uma renúncia radical, por amor a Deus. Daquilo que João vai dizer, não ameis o mundo e o que há no mundo. Nós temos que amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, usar as coisas que passam na direção da eternidade, numa moralidade que direciona para a eternidade. Então diga para o Senhor aí, eu quero ouvir a sua voz agradecendo a Ele pelo chamado que Ele te faz, pelo despertamento. Eu quero declarar que vai acontecer nesse final de semana e já está acontecendo um despertamento. O Senhor quer nos tirar da mornidão, da tibieza. O Senhor quer nos tirar da vida mais ou menos. O Senhor quer nos tirar de cima do muro, porque quem já está em cima do muro já está do lado errado. Não está do lado de Deus quem está em cima do muro, só está do lado de Deus quem pula para o território dele. Quem finca a estaca no território dele e diz, é aqui que eu vou permanecer. Quem já está em cima do muro já está como alvo do outro território que é o inimigo. Nós queremos sair de cima do muro, nós queremos viver uma vida de radicalidade, nós queremos viver uma santidade que apresse a vinda do Senhor, e nós te agradecemos por isso, Senhor, por essa oportunidade, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, de parar um final de semana para olhar para a nossa vida, mas olhar para o futuro, olhar para a realidade da eternidade. Senhor, eu não sei nem se eu estarei vivo amanhã. Se eu estiver, eu vou agradecer, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Porque eu não tenho o prazo da expiração dessa vida aqui. Mas eu quero estar preparado. Se for essa noite, eu quero estar preparado. Eu quero estar com a minha mala preparadinha para ir ao seu encontro, com a vida no lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor virá e não tardará. Obrigado, Senhor. O Senhor pode vir a qualquer momento, e eu quero agradecer ao Senhor por esse acampamento, por essa inspiração que vem do coração do nosso fundador. No entanto, que o livro que nós estamos lançando nesse final de semana é Maranatá, vem Senhor Jesus, um retiro pregado por Ele, ensinado por Ele, para nos preparar para a vinda gloriosa do Senhor, mas também para o encontro com o Senhor que vem no Santo Natal. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Eu quero fazer uma oração, Senhor, por aqueles que já estão aqui, os que virão, os que estão acompanhando, os que assistirão essa palestra, essa homilia. Que não se perca nenhum daqueles que o Senhor me confiou nesse final de semana, e aos meus irmãos que estarão pregando neste acampamento. Amém. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele te escolheu e você disse sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.